Uma figura que se destaca aqui nesse texto é Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Pedro é um sujeito muito peculiar. Ele é um sujeito de personalidade forte. Quando você olha para Pedro nos evangelhos, você vê alguém confiante, você vê alguém proativo, você vê alguém intenso, você vê alguém visceral. É o sujeito sanguíneo, é aquele que não aguenta muito silêncio, é aquele que precisa falar, é aquele que precisa interromper, é aquele que, de repente, numa reunião como as nossas reuniões entre amigos e familiares e almoço de família, o Pedro é o cara que ele captura a atenção, ele monopoliza o diálogo, ele está sempre, de alguma forma, se destacando, bem ou mal, como nós veremos e como nós vemos nos evangelhos. Pedro ele fazia parte daquele grupo seleto dos discípulos de Jesus Cristo, os 12 discípulos, que depois seriam conhecidos pelos 12 apóstolos, os 12 enviados. Mas mais do que fazer parte dos 12, ele fazia parte de um grupo ainda mais seleto. É o que não está na narrativa dos evangelhos de modo literal e específico, mas é muito claro, é o grupo dos 3, porque tinha os 12 e tinha um grupo dentro do grupo. Quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. Sempre estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles estavam com Jesus naquele jardim do Getsêmani, momentos antes de Jesus ser aprisionado. E, de fato, no próprio momento do aprisionamento, aqueles 3 homens estão ali. Então, Pedro, Tiago e João faziam parte de um grupo ainda mais seleto, dentro de um grupo já seleto, que é o grupo dos discípulos. E João, você sabe, aquele que narra esse texto, é o único que se gaba em dizer, falando de si mesmo, aquele discípulo que Jesus amava. Se Jesus amava mais ele do que os outros, a gente não sabia, mas ele gostava de pensar que Jesus amava mais ele, que ele era o queridinho do mestre. É uma boa percepção saber que Jesus nos ama e perguntar, ama quanto? Ele diria, mais do que todo mundo. Esse é João, tanto que ele vai falar, o discípulo que Jesus amava. Foi o único que reclinou sua cabeça no peito de Jesus no momento da última ceia, pois quando Jesus diz assim, um de vocês vai me trair, João é aquele que chega esperando ali uma confidência de Jesus e dizendo, Jesus, só aqui entre nós, só aqui no meu ouvido, quem é? E aí Jesus dá algumas dicas, mas voltando para o apóstolo Pedro, Pedro é aquele que tem a revelação sobre quem é Cristo, antes de qualquer um dos apóstolos. Porque quando Jesus pergunta quem as multidões dizem que eu sou, eles têm uma resposta para isso, mas ele vai além e pergunta, ok, não importa o que as multidões dizem, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomado por convicção e cheio do Espírito, diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, tu és aquele a qual nós temos aguardado através de toda a história, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e disse, muito bem, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai. Mas é também Pedro, que momentos após essa declaração ímpar, a qual Jesus diz, é sobre essa pedra, sobre essa declaração, sobre o fundamento que eu sou o Senhor da igreja, é sobre isso que eu vou estabelecer minha igreja, mas eu vou morrer. Eu vou para a cruz. E aí Pedro olha para Jesus e ele deve ter pensado, não, é outro teste. Não vai para a cruz não, Jesus, eu não vou deixar. E aí Jesus olha para Pedro, depois dele ter dito isso, e fala, Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas que vêm do alto, você não quer acolher o sofrimento. Não há outro caminho senão o do martírio. Não há outro caminho, não há outra opção, senão aquilo que Jesus falaria no jardim do Getsêmani, tomar sobre si o cálice da ira de Deus. Pedro é o mesmo que é repreendido, e até onde eu me recordo, é o único que é repreendido diretamente dos céus, quando no Monte da Transfiguração aparece Jesus e mais 2 homens, e Pedro fala, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda. E aí dos céus, assim, Deus Pai fala, esse é o meu filho, ouçam-no. É como se Deus dissesse, Pedro, fica quieto. Pelo menos por um momento, fica quieto. É meu filho, é Jesus, presta atenção nele. Não importa Moisés e Elias, é o meu filho. E aí os caras somem, acabou a festa. Porque o Pedro não conseguiu ficar calado. Pedro é tipo assim, eu e você, sabe? Cheio de amor, mas também cheio de falha, cheio de boa intenção e cheio de tropeços. Pedro, ele diz o seguinte,
Quando Jesus fala, todos vocês vão me abandonar e um vai trair, Pedro fala, eu não. Eles pode ser, eu não. Ele literalmente diz, mestre, mesmo que todos te abandonem, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até a cruz, se necessário, eu morro por ti. Eles podem abandonar, eu não vou, mestre. Inclusive, quando tentam prender Jesus, Pedro desembanha a sua espada e corta a orelha do soldado, Malco, talvez tentando mostrar a Jesus a sua lealdade. Jesus pega uma orelha do chão, imagina a cena, Jesus pega uma orelha do chão, fala, Pedro, não é assim, bota na cabeça do cara, gruda. Está vendo, Pedro? Não é desse jeito. Não são eles que estão tomando a minha vida, sou eu que livremente a entrego. O meu caminho é o caminho de cruz, Pedro, não é o caminho da espada. Não é o caminho da violência. Eu sou o cordeiro que vai para o matadouro mudo diante dos seus tosquiadores. Você está há tanto tempo comigo e você não entendeu, Pedro. Mas, quando Pedro havia dito, eu vou até o final contigo, Jesus, Jesus disse, Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, você terá me negado 3 vezes. E Pedro deve ter pensado, de maneira alguma, isso não vai acontecer comigo. Mas quando nós lemos os evangelhos, é exatamente isso que acontece. E quando acontece, o narrador é muito emblemático e muito poético na sua expressão, porque Pedro está diante de uma fogueira se aquecendo. Marcos fala sobre isso, ele está diante de uma fogueira se aquecendo. E depois de ter sido questionado 2 vezes, é um deles, é um discípulo dele, ele fala, não sou, não conheço. Pela 3ª vez, você é um dos discípulos dele, você é um galileu, você anda com Nazareno. E ele fala, não conheço esse homem, já disse que não conheço. Quando Pedro diz isso, ele levanta os seus olhos e o seu olhar cruza com o olhar de Jesus Cristo. No momento da negação, o olhar de Jesus, de longe, se cruza com o olhar de Pedro. O galo canta e Pedro sai a chorar copiosamente. Porque ele fez o que ele disse que jamais faria. Ele fez o que ele achou que jamais seria capaz de fazer. Ele traiu o seu mestre, que ele tanto amava. Não apenas ele dizia amar, mas ele de fato amava. Portanto, não é de nos surpreender a maneira como João relata o início desse capítulo. Olha comigo, versículos 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. É interessante que até aqui ele era chamado de Pedro. E talvez você se lembre que quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus meio que muda o seu nome. Ele se chamava Simão, que dá uma ideia de areia movediça. E aí Jesus fala, não, agora você vai se chamar Pedro, que é literalmente pedra, é rocha, está falando de estabilidade. Então, você vai deixar de ser instável, você vai se tornar alguém estável ao caminhar comigo. Então, nos evangelhos, ele é chamado sempre de Pedro. Aqui, ele é chamado de Simão. Não é por acaso. Aqui, o texto refere-se a ele, trazendo sua identidade antes do encontro com Jesus. Por quê? Porque Pedro olha e fala, eu vou pescar. Essa pesca aqui não é uma atitude qualquer, não é a pesca como de repente alguns de vocês falam, vou organizar aí com uma turma, com os amigos, é um hobby. Não, não é isso. Também não é uma pesca como obrigatoriedade de trabalho, porque Pedro era pescador, então esse é o trabalho dele? Não, esse foi o trabalho dele. Deixou de ser. Quando? Há cerca de 3 anos e meio antes desse texto, quando ele se encontra com Jesus, nesse mesmo lago de Genezaré, ou alguns vão chamar Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Não é um mar, é um lago, é que é um lago grande, parece um mar quando você olha. Mas lago de Genezaré, lago de Tiberíades, Mar da Galileia, não importa a expressão que as Escrituras usam, está falando do mesmo lugar. E em Lucas 5, Jesus tem um encontro com Pedro, e chama Pedro para se tornar pescador de homens, não mais de peixes. 3 anos e meio antes desse texto aqui. Portanto, o pescar aqui para Pedro, ele é carregado de sentido. Quando Pedro fala, eu vou pescar, tem muita culpa aqui. Tem muito desapontamento, tem muito desencanto.
É o mesmo lago, é o mesmo cenário, é os mesmos companheiros de pesca. Pescar aqui para Pedro, nesse momento, voltar a pescar, é atestar o próprio fracasso. Nós precisamos compreender a densidade do que o texto está nos propondo. Pescar aqui é reconhecer que ele falhou. E agora, porque ele falhou, ele vai voltar à sua antiga vida. O que eu fazia antes de Jesus? Eu vou tentar voltar, vou ver se eu retomo. Vou ver se eu volto a fazer o que eu fazia. Por quê? Porque ele me chamou para ser seu discípulo e eu falhei miseravelmente. Eu não consegui fazer aquilo que eu tão desejava fazer, que era seguir o meu mestre até o fim. Então ele pensa em retomar a sua vida tal como era antes de Jesus, como se isso fosse possível. Como se fosse possível alguém ter um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo e simplesmente esquecer-se disso. E simplesmente retomar a sua história como se nada tivesse acontecido. É impossível, você sabe disso. Ele sequer chama seus amigos, ele não fala, pessoal, vamos pescar? Não, ele diz, eu vou pescar, eu estou indo. E aí os amigos acabam seguindo. Então Pedro aqui certamente está com o coração machucado. Algo estranho está acontecendo. Tão estranho que ele já havia visto o Cristo ressurreto. O que me faz pensar, à luz desse texto, que para algumas coisas que precisavam ser resolvidas no coração de Pedro, nem a ressurreição, até esse momento, havia sido suficiente. Jesus já apareceu para ele. E ainda assim, ele assume uma postura de retomada da sua vida antiga. Continuando os versículos 3 até o versículo 7, o texto diz, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Se você conhece os evangelhos, você já viu essa história. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aliás, isso acontece às vezes, viu? Às vezes Deus está diante de nós, mas quando a gente está com o coração machucado e ferido, Jesus pode aparecer na nossa frente, a gente nem percebe que Ele está lá. E a gente está orando, a gente está clamando a Deus, a gente está pedindo auxílio, e Jesus está falando, eu estou aqui. E o nosso olhar está tão embaçado, o nosso olhar está tão confuso, que Jesus está diante dos nossos olhos, a gente não percebe que é Ele. O texto continua, Jesus pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Imagina assim, eu me coloco no lugar de Pedro. Você pescou a noite inteira, você já foi frustrado. E aí você está mais frustrado, porque você passou a madrugada fazendo o que você sabe fazer e nem isso dá certo mais. Chega um camarada, e aí gente, pegou uns peixinhos? Eu no lugar de Pedro, eu estava muito nervoso uma hora dessa com a pergunta desse cara que está na praia, que eu não sei nem quem é. E aí eles respondem, não pegamos nada. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Agora sim, uma outra pesca frustrada, tal como em Lucas 5, versículos 1 a 11. Eles passam a noite inteira, não pegam peixes, eles são pescadores profissionais, tem alguma coisa errada. À noite, o melhor momento para pegar peixe, no ambiente ideal, com todos os instrumentos necessários, com o conhecimento aplicado, não dá certo. Aí vem um cara que eles não conhecem, joga do outro lado. Como se eles não tivessem jogado para todos os lados a noite inteira. E aí quando eles jogam, tal como em Lucas 5, acontece o que as Escrituras chamam de a pesca maravilhosa. O que normalmente nós chamamos de a pesca maravilhosa. E quando eles lançam e vem vários peixes, muitos peixes que eles não conseguem nem conter, João tem um clique, ele fala, é o Senhor, eu já vi esse filme. Quando João diz, é o Senhor, Pedro faz o quê? As traduções mais formais diz que Pedro, a ideia é que ele estava nu aqui. Não diz na NVI, mas a ideia é que ele estava nu. A NVI é mais polida, diz, vestiu a capa. No mínimo ele estava muito à vontade. Ele veste a capa e ele não quer saber de peixe, meu amigo. Ele pula na água. Imagina o que está passando pela mente de Pedro. Imagina o momento que ele está vivenciando. E é interessante que Marcos 16, versículo 7, quando Jesus aparece para as mulheres,
Jesus diz literalmente isso daqui, Marcos 16:7. Vá e avise os discípulos e a Pedro, que eu vou adiante na Galileia e me encontro com eles lá. São esses detalhes que a gente não pode perder nas Escrituras. Aos discípulos e a Pedro. Por que não aos discípulos, que já compreendia Pedro? Porque Jesus sabia o que Pedro tinha feito. E Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Fala para os discípulos. Aliás, fala para Pedro, que eu quero revê-lo. Não importa o que aconteceu, eu quero revê-lo. Continua comigo aqui. O nosso texto chega então nos versículos 15 até versículo 17, avançando um pouco. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Parece um diálogo simples, mas é um diálogo extremamente desconfortável, ao mesmo tempo que ele é extremamente libertador. Porque, infelizmente, no português, para algumas expressões, diferentemente do grego, em que o Novo Testamento foi escrito, nós não temos a mesma riqueza, embora o nosso idioma é muito rico. Mas no português a gente fala de amor, sei lá, eu amo beber água gelada, eu amo ar-condicionado quando está quente, e eu amo minha esposa. Eu não amo ar-condicionado do mesmo jeito que eu amo minha esposa, senão eu estaria em apuros agora, assim. Eu amo muito mais a minha esposa do que eu amo ar-condicionado, embora eu ame ar-condicionado, mas eu amo mais ela. O ponto é que nós falamos eu amo você, eu amo aquilo, eu amo muito tudo isso, né? Você já ouviu falar. A verdade é que no grego existem pelo menos 4 expressões para falar de amor. Tem o grego storge, que fala assim, eu amo como coisas, sabe? Eu amo ar-condicionado, storge. Tem o amor eros, amor erótico, amor entre amantes, o amor envolvente. É aquele amor carnal, e eu não estou falando carnal como antagonismo ao amor espiritual. Eu estou falando amor de carne, de pele, de gente que se ama mesmo. Tem o amor ágape, ou agape, que normalmente, nas Escrituras, é trazido como um amor divino, como amor incondicional, como amor pleno. É o amor com o qual Deus nos ama. E aí você tem um amor filéu. Filéu é amor de amigo. Então, filantropia, né? É o amor ao ser humano, é um amor fraternal. Você está falando de filosofia, vem daí, é o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. O radical filos, filéu, vem desse amor fraternal, amor entre amigos. E é importante entender isso porque você precisa imaginar a cena aqui. Imagine você se colocando no lugar do apóstolo Pedro. Você negou Jesus por 3 vezes. E 3 na palavra de Deus não é necessariamente assim 3, sempre. 3 é também uma figura de linguagem. Pode ser uma compreensão numérica, mas pode ser uma figura de linguagem. Então, Jesus no Getsemane orou 3 vezes. Deus falou com Samuel 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. O 3 fala de plenitude, de algo absoluto. Então, Pedro negou Jesus plenamente. Pedro negou Jesus à exaustão. Pedro negou Jesus absolutamente. Pode ter sido 3 vezes, pode ter sido mais. Jesus foi tentado no deserto por 3 vezes. Não, 3 vezes foi relatado. Jesus foi tentado por 40 dias, múltiplas vezes. Então ele foi tentado em absoluto, ele foi tentado de modo pleno. A ideia é essa. E aí você se coloca no lugar do apóstolo Pedro agora. Você decepcionou a Jesus Cristo. Você decepcionou Deus. Você se decepcionou, você fez algo que você achou que você nunca faria. Talvez você já passou por situações assim. Você pisou na bola.
Você pisou no tomate. Você fez algo que você não poderia ter feito. Você fez algo que você não deveria ter feito. Você fez algo que você não achou que algum dia na sua vida seria capaz de fazer. E o que você fez te gerou uma dor profunda, te gerou vergonha, te gerou culpa. Fez cair lágrimas. Te feriu quem está perto de você. Foi algo trágico. E aí a pessoa que você mais ama e a quem você mais feriu chega diante de você, alguns dias após essa traição absurda, e ela olha nos seus olhos e pergunta: você realmente me ama? Imagina o que está acontecendo aqui. Agora, Jesus não está jogando na cara absolutamente nada ao reencontrar-se com Pedro. Na verdade, como eu disse, um diálogo difícil e libertador se inicia. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, não Pedro, Simão, tu me amas. Nome anterior ao chamado. Jesus está mexendo no passado aqui agora. Simão, você me ama mais do que estes? Porque foi essa a alegação de Pedro. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Simão, você me ama mais do que estes. E é interessante, os detalhes da palavra de Deus. Aqui eles estão diante de uma fogueira. Aqui eles estão comendo pão, aqui eles estão comendo peixe. Ninguém tocou no assunto, está tudo certo. Eu imagino assim, se eu fosse Pedro, eu ia estar pensando: meu Deus, é Jesus, está tudo legal, a gente está comendo, daqui a pouco eu vou embora. Tomara que ele não toque no assunto. Não é verdade? Está tudo bem, refeição. Ô Jesus, bom te ver, hein? Ressurreto, quem diria, hein? Está aí, ó, vivão. Né? Mas Jesus está diante de uma fogueira. Marcos capítulo 14, quando Pedro negou Jesus, ele estava se aquecendo diante de uma fogueira. Elementos simbólicos, semelhantes. E Jesus está diante dele, diante de uma fogueira aqui em João 21, na praia. E aqui Jesus vai começar o processo de restauração do Pedro. É a substituição da negação pela afirmação do amor. Perceba que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o amava? 3 vezes. Porque se por 3 vezes Pedro provou que o seu amor era um amor frágil, também por 3 vezes Jesus vai dar a chance a Pedro de redimir a afirmação do seu amor, dizendo: sim, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te neguei 3 vezes, mas sim, Jesus, eu te amo por 3 vezes. E como é que é o diálogo? Lembra das expressões que eu falei no grego? O diálogo é mais ou menos assim. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape. Pedro, você me ama incondicionalmente? Você me ama plenamente? Você me ama com amor divino? Sabe o que Pedro responde? Jesus, eu te filéu. Pedro, você me ama acima de tudo? Jesus, eu gosto muito de ti. Primeira vez. Por quê? Porque ele não tem coragem de reafirmar um amor pleno depois do que ele acabou de fazer. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? Pedro responde: Jesus, eu te filéu. Terceira vez, Jesus muda a pergunta: Pedro, tu me filéu? Pedro, entristecido, profundamente magoado, não com Jesus, mas consigo mesmo, diz: Jesus, tu sabes todas as coisas. Ou seja, tu sabes o amor que eu tenho por ti. E o máximo que eu posso te dizer agora é que eu te filéu. Eu não te amo do jeito que o Senhor merece ser amado, mas eu te amo de um jeito que eu consigo amar. Não tenho coragem de dizer que te amo de outra maneira. E é interessante porque se fosse antes, se fosse 1 semana antes, 10 dias antes, talvez a resposta de Pedro seria diferente. Lembra da personalidade dele? Impetuoso, proativo, confiante. Se Jesus perguntasse: Pedro, tu me agape? Pedro diria: com certeza, Jesus. É claro. Eu te agape, eu te amo incondicionalmente, eu te amo plenamente. Eu vou contigo até o fim, mas aqui o gosto amargo do fracasso ainda está na boca de Pedro. E esse gosto amargo, que pode parecer algo
apenas negativo, ele vai conceder espaço a um homem de coração humilde. Um homem que reconhece os seus fracassos, mas ainda assim deseja reafirmar seu amor por Jesus Cristo, seu mestre. E a resposta de Jesus a esse homem, diante dessa afirmação frágil de um amor, por 3 vezes é: então cuida das minhas ovelhas. Alimente, pastoreie, cuide. E há algo fantástico aqui. Porque exatamente quando Pedro achava que ele estava acabado, Jesus começa a enxergar ele como, agora ele está começando a entender. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para sermos perfeitos. Humanamente falando. Diabolicamente falando. O que eu quero dizer com isso é, a gente não pode errar, a gente não pode pisar na bola. E aí nós nos deparamos com a religião e com a religiosidade. É aí que a coisa piora mesmo, porque gente religiosa não permite que outros errem. E aí você acha que seguir a Deus é ser perfeito, você acha que amar a Deus é não cometer erro. E aí quando você comete um erro, você pensa que isso foi um sacrilégio a tal ponto de você não ser mais digno de relacionar-se com Cristo. Por quê? Porque alguém te disse que se você pisar na bola, a tua chance acabou, Deus vai acabar contigo, Deus não te perdoa mais. Pedro aqui ele não está pronto no sentido de estar completo, mas ele começa a ficar pronto, porque agora ele começa a perceber que qualquer coisa que acontecesse na sua vida em relação a Deus, não seria pela sua própria força. Ele é desiludido, e isso é uma bênção. Porque ser desiludido é permitir que caia diante dos nossos olhos toda e qualquer ilusão da religiosidade. E eu gostaria de encerrar com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, a verdade é que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Não foi Pedro que foi procurar Jesus. Jesus sabia que Pedro estava na praia. Para onde é que Jesus vai? Vai ao encontro de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro nunca iria atrás de Jesus. A verdade é que João 15,16 nos afirma que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E sempre é assim, na minha vida e na sua. Em toda a história das Sagradas Escrituras, Abraão está vivendo a vida dele, Deus o chama. Moisés está passando por um deserto, uma sarça ardente começa a se manifestar e falar com ele. Paulo está montado num cavalo, Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo e fala, agora você é meu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Graças a Ele nós somos salvos. Graças a Ele nós fomos encontrados, porque se dependesse de mim e de você, nós estaríamos perdidos até hoje. Então a primeira verdade, Jesus vai ao nosso encontro. Sempre, sempre. Se você está aqui, não é porque você humanamente decidiu estar, mas se você decidiu estar, é porque primeiramente brotou no seu coração um desejo gerado pelo próprio Deus. Foi Ele que te quis aqui. Ele foi ao teu encontro. Amém. Segunda coisa, segunda verdade. Jesus fala conosco de uma maneira que só nós entendemos. Jesus está diante daqueles homens frustrados diante de uma pesca fracassada. E Jesus diz uma frase que para eles faria todo sentido, que para nós não faria sentido algum. Uma frase: joga a rede do outro lado. Não é assim que Deus falaria comigo e contigo. Se você lesse um versículo assim, joga a rede. Legal, não sou pescador. Se Jesus chegasse para a mulher samaritana, joga a rede. O que você está falando? Nicodemos, joga a rede. Jesus, acho que o senhor está meio fora. Não, com Nicodemos ele falava de novo nascimento. Com a mulher samaritana ele falava de casamento e de água viva. Com aquele homem que era paralítico, que achava que Deus estava contra ele e o havia amaldiçoado, ao invés de simplesmente curá-lo, ele diz, meus filhos, seus pecados estão perdoados. É o que faria sentido para ele. Ou seja, Jesus fala conosco de uma maneira que nós entendemos. Para os discípulos no caminho de Emaús, o que foi o clique? O que fez com que eles entendessem? Não foi o que Jesus disse. Você olha lá o texto, Lucas 24, Jesus parte o pão, distribui a eles e se vai. Quando ele parte o pão, eles pensam, espera aí, a gente já viu essa cena? Ninguém parte o pão como ele parte. Ninguém reparte como ele reparte. Ninguém se comporta à mesa como ele se comporta.
Jesus fala ao nosso coração de uma maneira que só Ele pode falar. E só nós somos capazes de entender. E isso é maravilhoso. Eu me lembro há algumas semanas, um testemunho que me emocionou profundamente. De uma irmã querida que dizia que num momento de ministração da ceia, tal como nós fazemos habitualmente, e eu falando sobre o que é a ceia de Jesus Cristo, ela disse que naquele momento Deus falou com ela. Porque ela não participava da ceia há 5 ou 6 anos. E aí ela compartilhou comigo e com alguns irmãos, ela disse, naquele momento, eu sabia que eu podia tomar a ceia. E naquele momento eu comecei a chorar copiosamente, porque eu me senti novamente convidada à mesa de Cristo. É o jeito de Jesus falar com ela. A pergunta é, qual é o jeito de Jesus falar contigo? O que Ele precisa mexer na sua vida para que tudo faça sentido de novo? Porque algumas coisas precisavam ser resolvidas aqui na vida de Pedro. Pedro está comendo pão, peixe. Mas Jesus chama Pedro em particular para ter uma conversa com ele. Imagina Pedro a ser chamado. Será que ele vai me questionar? Será que ele vai me recriminar? Como é que ele vai reagir? Tem coisas nas nossas vidas que nós não queremos remexer, mas mesmo assim Jesus chama Pedro e toca na ferida. Não para ferir ainda mais, mas para trazer cura. É isso que Jesus faz com a gente. Há coisas que por vezes parecem estar resolvidas na nossa história e no nosso coração, mas não necessariamente. Pode ser que a gente colocou naquele quarto fechado, trancou. Ninguém mais mexe, ninguém mais entra, ninguém mais acessa. Passaram-se 5 anos, 10, 20, 30 anos, não está resolvido, você só ignorou. Você só não deixa ninguém acessar aquela área da sua história. Jesus olha para você e fala, cadê a chave? Você olha para Jesus e diz, Jesus, eu não quero mexer ali. Jesus diz, me dá a chave, confia em mim. Você não vai entrar sozinho, eu vou junto contigo. Talvez nós já estamos caminhando com Jesus. E talvez nós já somos salvos, mas tem coisas que Jesus ainda precisa curar no nosso coração. Tem coisas que Ele ainda precisa redimir na nossa história. Como um certo Pedro, que precisava ser livre da culpa, da vergonha, de ter pisado na bola com seu mestre, de ter feito algo que ele jamais achou que seria capaz de fazer, mas fez. E agora? Agora Jesus está aqui, trazendo cura. Terceira coisa, Ele vem ao nosso encontro para nos dar a possibilidade de um recomeço. É isso que está acontecendo. Pedro conheceu Jesus, andou com Ele, aprendeu com Ele, experimentou milagres, foi transformado, mas na hora H fracassou. Quantas histórias assim? De repente você se identifica com isso de alguma maneira. Você fala, não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu quero fazer. Você tenta. E de repente você consegue por um tempo, aí você tropeça. E você se frustra. E você promete que vai mudar. Você promete para Deus, você promete para si mesmo, você promete para quem você ama, você promete para quem você feriu. Você fala, eu vou mudar, confia em mim. E passa mais um tempo, e você não muda, e você tenta de novo, e você consegue por um tempo de novo, e você tropeça de novo, e você se frustra de novo. E nesse ciclo vicioso você vai se tornando alguém cada vez mais pesado e amargurado, porque você se dá conta de que você não é aquilo que você gostaria de ser. A pergunta óbvia é por que Jesus aceitou esse amor fragilizado de Pedro. Me parece que é porque Ele conhece os corações. E Ele sabia que Pedro se arrependia profundamente daquilo que ele havia feito. Porque tem gente que quando descobre, eu não consigo, se entrega. Sabe aquelas pessoas, é tudo pela graça, tá liberado. Não entendeu. Não entendeu. Porque qualquer atitude minha que fere a meu Jesus Cristo me fere. Portanto, agora eu não posso mais repousar no fato de que eu não consigo sozinho, então está tudo bem, vou viver de modo inconsequente. Não, eu corro para a cruz, eu corro para Cristo. Porque é isso que a graça de Deus nos ensina. Tito 2, versículos 11 a 13, diz que a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, ensinando-os a abandonar as paixões desse mundo e nos prepararmos
aguardarmos a esperança que nos aguarda o retorno de Jesus Cristo. Então a graça de Deus não me torna alguém mais folgado, a graça de Deus me torna alguém mais responsável, que pisa na bola, mas que levanta e que pede perdão e que diz: Jesus, cansei de tentar por mim mesmo. E quando você faz isso, Jesus Cristo olha para você e diz: que bom, porque agora não é mais você na sua própria força, sou eu em você através do Espírito Santo. É isso que Jesus haveria de prometer depois aos seus discípulos. Vocês vão receber o Espírito, e aí tudo muda. Aí não é mais pela carne, aí não é mais nessa tentativa frustrada e nesse ciclo vicioso. Como Martinho Lutero, é nós entendermos, tal como ele disse: Deus, tu és o meu tesouro e eu sou o teu flagelo. É isso. Dele só tem o bem, de mim ele só tem o que é mal, mas ele resolveu me amar ainda assim. E o que as Escrituras dizem que Deus não rejeita de modo algum? Uma pessoa perfeita? Não. Um coração quebrantado. Um espírito contrito. Uma vida arrependida. Que reconhece o que fez, mas que está disposto a mudar e anseia por perdão. De repente, você nem é ainda, você não se diz assim: eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Ou quem sabe você está começando na caminhada com Jesus. Eu tenho um conselho para você: não comece pensando em tudo que você não é ou deveria ser. Não comece pensando no quanto você ainda não está pronto. Comece olhando para Jesus. Comece olhando para quem Ele é e para aquilo que Ele fez. E com o tempo, eu te garanto, não eu, mas Cristo, que você vai se tornar alguém mais parecido com Ele. Mas por agora, comece olhando para Ele. Siga-o. Siga-o. Esse é o mandamento. E por fim, quarta verdade, como conclusão desse texto. Jesus nos relembra que nós temos uma missão a cumprir. Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Isso é muito especial. O que Jesus está fazendo é que Ele está confiando a maior tarefa de todas a quem acabou de traí-lo. Porque qual é a missão de Deus? A missão de Deus é redimir a humanidade. A missão de Deus é espalhar as boas notícias da salvação. A missão de Deus é congregar, nós já aprendemos isso, um povo, uma igreja, um povo transformado, que agora se torna um arauto de quem Deus é e do que Deus fez. Então, se a gente pensasse assim, estrategicamente, Deus tinha que pegar umas pessoas assim de confiança. Mas se Deus fosse pegar uma pessoa assim de confiança, Ele não pegava ninguém. Porque a palavra de Deus diz que todos pecamos, todos falhamos e todos fomos separados da glória de Deus. Pensa comigo, se é uma boa estratégia você chegar para uma mulher à beira de um poço, que tinha 5 maridos e estava com um amante, e agora você fala: você é minha representante nessa cidade. Fala se é uma estratégia boa. Porque é isso que acontece. Ele fala do evangelho para essa mulher encantada em ter conhecido a Cristo, volta para a sua cidade, para a sua região, fala: eu encontrei alguém que me conhece plenamente. O povo conhece aquela mulher, sabe da história dela, 5 maridos, amante, fala: não, a gente vai ver, nem que seja por curiosidade. Todo mundo chega até Jesus, todo mundo se converte. A primeira missionária em Samaria é uma mulher desse tipo. Pergunta se a gente colocaria uma mulher dessa na liderança da igreja. Liderar um ministério. Fala assim: não, essa aqui, ó, o pessoal conhece aqui, né? Todo mundo conhece. Essa aqui é nossa missionária, nossa embaixadora. Essa aqui é ponta firme. Por quê? Porque religioso não confia em ninguém. Mas Jesus faz o quê? É no primeiro dia, meu amigo, é na hora. O evangelho alcançou, não importa a sua história, importa daqui para frente. E que bom, porque é isso que Jesus está falando para Pedro. É isso que Ele faz conosco. Ele está dizendo: Pedro, você falhou, mas vai adiante, meu filho. Eu estou confiando a minha missão a você. Vá dizer aos outros o que eu fiz na sua vida. Talvez Pedro diria: mas Jesus, eu falhei, Jesus. Jesus diria: é isso mesmo, eu sei. E porque você falhou e sabe que foi perdoado, agora você entendeu o evangelho. Só pode pregar o evangelho quem sabe que pisou na bola. Só pode pregar o evangelho quem sabe que é pecador, perdoado, única e exclusivamente pela graça divina. E esse texto
nos mostra que o apóstolo mais proeminente entre os 12 é também o mais necessitado da graça. Porque discípulo bom é discípulo que sabe que fracassou, mas que por saber que foi perdoado, sabe também entender o que é perdão. E esse é o nosso chamado. Nosso chamado a cumprir a missão de Jesus, irmos por toda parte anunciando a boa notícia que Deus disponibiliza a sua graça, que o perdão está disponível. Sabe por quê? Porque a gente vai encontrar gente perdida, a gente vai encontrar gente culpada, a gente vai encontrar gente que carrega um caminhão nas costas, que carrega o peso do mundo nas costas, que acha que já ultrapassou os limites da redenção, que pensa que para ele não tem mais jeito, que pensa que não é digno de entrar num prédio como esse para fazer parte de uma igreja como essa. Nós somos os discípulos de Jesus que vamos lá fora dizendo o seguinte: eu pequei e eu fui perdoado, não importa a sua história, o amor de Jesus Cristo é também para você. É por isso que ele chama a gente como Pedro. É por isso que ele chama a gente como Paulo. É por isso que ele chama a gente como eu e como você. Que Deus nos ajude a entender que fomos perdoados, para que possamos estender perdão. Que Ele nos ajude a entender que fomos imensamente amados, para que possamos também estender amor.